Boa noite a todos. Começamos a entrevista com o técnico Fernando Diniz, após a vitória do São Paulo contra o Fluminense no Maracanã. Marcelo Baceggio, TV Gazeta, por favor. Boa noite, Diniz. Parabéns por mais uma vitória importante nesse Campeonato Brasileiro. Minha pergunta para você é em relação a esse roteiro, né, que o São Paulo está tendo nessa atual temporada. Nos últimos anos, todos os clubes que chegaram na 27ª rodada, de certa forma isolados na liderança, acabaram sendo campeões, todos esses times, com exceção do Palmeiras em 2009. Hoje o São Paulo não teve uma atuação de saltar os olhos, mas conseguiu o resultado. É um roteiro de time campeão, de um time futuro campeão esse? Você acredita? E se me permite emendar uma segunda, você acredita que o São Paulo estaria nesse patamar, com esse tipo de desempenho e com esses resultados, se o Daniel Alves não estivesse nesse elenco? Obrigado. Obrigado pela pergunta. A história está escrita, graças a Deus, com o Daniel Alves. A gente não sabe como é que ela seria escrita de outra forma. Mas ainda bem que ele está conosco, dele ser um jogador desse tamanho e de poder estar produzindo cada vez mais. Mas lembro também, reitero, que uns 40 dias atrás, 50 dias atrás, era motivo de questionamento o Daniel dobrar jogo, jogar jogo um atrás do outro. E hoje é inquestionável e é bom para perceber e valorizar o tamanho que o Daniel Alves tem. Eu costumo dizer sempre, nas entrevistas quando eu tenho a possibilidade, que ele é um jogador ainda de alguma forma incompreendido daquilo que ele é. Ele é muito grande, o Daniel, como jogador e como pessoa. Ele agrega muito, ele distribui muito e ele nos ajuda muito. Então é um pouco difícil a gente postular como que seria sem o Daniel, porque ele é uma referência ímpar no nosso time. Quanto ao roteiro, o roteiro importante é que vai ser escrito até o final do campeonato. Os roteiros para trás das outras equipes, para a gente, interessa pouco. A gente fez um jogo hoje que precisava para ganhar. Jogar aqui no Maracanã contra o Fluminense é difícil. O campo estava bastante irregular, a gente vem numa sequência dura de jogos e o time fez um jogo dentro das possibilidades que tinha para fazer hoje. Guilherme Pradella, CBN. Tudo bom, Diniz? Boa noite. Eu queria fazer essa pergunta hoje porque, por mais que não seja o último jogo do ano do São Paulo, no próximo jogo vai ser um duelo de mata-mata. A pergunta pode ficar muito relacionada ao resultado, então eu queria fazer hoje. Eu queria que você fizesse uma análise do que foi o ano do São Paulo em 2020, no sentido de que desafios que você precisou superar para essa equipe chegar aonde ela está nesse momento, líder do Campeonato Brasileiro, numa semifinal de Copa do Brasil. E eu queria que você falasse que ajustes que você precisou fazer, que desafios que encontrou e que precisou superar dentro de uma temporada tão maluca que foi esse ano de 2020. Obrigado. Eu acho que o desafio maior foi se fortalecer internamente, enquanto externamente parecia que o mundo estava ruindo em determinados momentos. Acho que essa foi a maior grandeza do time, que é uma coisa muito difícil de se fazer no futebol. Essa máquina que vai moendo, ela vai passando e vai tentando triturar todo mundo. E aqui a gente conseguiu se juntar cada vez mais e tirar o melhor de cada um nos momentos difíceis. O time mostrou que tem um elenco forte, jogadores que saíram, todos que entraram, quando entraram bem, e os que saíram e retornaram melhor do que saíram. Então a gente tem um elenco enxuto, mas muito comprometido, tem menos jogador e mais time. Eu acho que o grande salto que o time deu foi a construção em cima dos momentos difíceis que a gente teve. Então emocionalmente é um time que se mostrou muito, uma palavra da moda, e muito resiliente. Mas nem resiliente talvez nem seja a palavra, porque as porradas que a gente sofreu não fez a gente ficar da mesma forma, que isso eu acho que é uma das definições de resiliência. O time, quando foi tomando as porradas, ele foi se transformando num time melhor. Então é um time
time muito diferente que merece escolher nesse momento aquilo que está colhendo. Marcelo Lima, Energia 97. Diniz, boa noite. Falando um pouco do jogo de hoje, eu queria que você fizesse uma análise dessa vitória importantíssima para o São Paulo, já que abre 7 pontos aí do segundo e terceiro colocados. E, na sua opinião, faltou um pouco de concentração e intensidade, principalmente no começo do segundo tempo, até o gol do Fluminense. Concentração e intensidade essas retomadas na segunda parte do segundo tempo? Eu acho que faltou um pouquinho de concentração em determinados momentos do jogo, não foi só no começo do segundo tempo. No primeiro tempo também teve um pouco de falta de concentração, mas era um jogo difícil hoje de se jogar. Eu acho que a hora que a gente fez o primeiro gol, a gente podia ter acelerado um pouco mais naquele momento, que o Fluminense sentiu um pouco o gol e a gente acomodou um pouco no primeiro tempo. E no segundo tempo eu concordo que a gente voltou um pouquinho mais disperso do que deveria, mas de maneira geral a equipe fez aquilo que precisou fazer para vencer o jogo, que era de suma importância hoje esse resultado. Giovanni Chacon, Jovem Pan. Diniz, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Brenner, né? Um jogador que você já comentou algumas vezes sobre, né, o desempenho dele e a importância do Brenner marcar 2 gols. Na última partida contra o Grêmio, ele acabou perdendo um gol que não só ele, também o Luciano, né? Enfim, o resultado não foi um resultado positivo, sai com um pouco de desvantagem, mas enfim, o São Paulo tem o jogo de volta. Mas a importância do Brenner marcar 2 gols, né? Voltar a ser um jogador importante, conseguindo o resultado, que foi o que aconteceu hoje, diferente do Grêmio, para o jogo de volta, para o jogo da quarta-feira, uma importância do jogador do Brenner, como o Brenner, do calibre do Brenner, que vem fazendo uma grande temporada. Obrigado, Diniz. Então, é sempre importante jogadores que jogam na frente e que têm essa condição de fazer gols. Do Brenner, que eu costumo falar que ele tem carisma do gol, assim como o Luciano também tem. É importante para eles marcarem que isso aumenta a estima e o jogador ele se sente cada vez mais confiante. Embora o Brenner, de maneira especial, ele é um jogador que sente pouco, apesar da pouca idade. Isso é uma característica de jogadores que fazem muito gol e que confiam muito no próprio talento, que é o caso do Brenner. Ele, ao perder o gol lá contra o Grêmio, não é uma coisa que eu também pouco cobro. Esse tipo foi um lance assim que naturalmente, de maneira... Se tiver mais 10 bolas daquela que aconteceu contra o Grêmio, ele vai perder só aquela. Então, assim, ele é um jogador que não sente muito isso. Ele sabe incorporar, assim como o Romário fazia. Não é um cara que fica lamentando aquilo que passa. Ele está sempre focado na próxima chance. Então, é muito natural também esse tipo de jogador com esse perfil fazer 2 gols logo em seguida. Eu acho que é importante para ele, que ele adora fazer gol. A coisa que ele mais gosta de fazer, eu acho que é gol e aumenta a estima dele para o jogo de quarta, com certeza. Marcelo Razan, GE. Globo. Boa noite, Diniz. Não só pelo jogo de hoje, tá? Acho que um quadro geral é a minha pergunta. Você acha que o São Paulo joga em desempenho o melhor futebol do Brasil? E, mais uma, para quarta-feira, no jogo de volta do Grêmio, qual que você acha que precisa ser a postura no Morumbi, com uma desvantagem no placar de 1-0 para conseguir a tão sonhada vaga na final? Obrigado. Eu acho que esse negócio de ficar falando quem é o melhor futebol do Brasil ou do mundo, isso não é uma coisa que tem muita lógica para mim. Eu acho que a lógica é que o São Paulo joga o melhor futebol que ele pode jogar. Eu acho que ele é um time que melhora cada vez mais, com as oscilações naturais que acontecem. Não tem jogos que você faz partidas fantásticas, mas assim, o patamar da gente descer é uma equipe que desce cada vez menos o nível. E depois retoma e sobe de novo pela maturidade. Eu acredito que muito pelo aspecto emocional que o time foi adquirindo ao longo da temporada, principalmente pelos momentos ruins que a gente soube atravessar juntos. E para quarta-feira, eu acho que a gente tem que manter a postura que a gente tem. A gente, por natureza, é um time super agressivo, que tem que tomar os cuidados necessários, porque a gente vai jogar contra uma grande equipe, que tem um grande técnico. Então a gente tem que fazer de tudo para ter uma grande noite na quarta-feira e jogar no limite das nossas condições, tanto para atacar quanto para defender.
Tati Tavares, TV Bandeirantes. Oi, Diniz, boa noite para você, parabéns pela vitória. Ainda falando do Brenner, que tem 22 gols na temporada, fez 2 gols na vitória de hoje, e fora do Morumbi, o Maracanã é o estádio que ele mais marcou, ele já marcou 5 gols no estádio esse ano. Queria que você falasse sobre esse desempenho dele aqui no Maracanã, e aproveitando para fazer mais uma perguntinha, esses 7 pontos de vantagem no Brasileirão te dá segurança para a sequência? O do Brenner, eu acho que é importante fazer gols no Maracanã, que eu acho que é o templo maior do futebol mundial. É sempre gostoso. Acho que se o jogador pudesse preferir onde gostaria de marcar, aqui seria um dos estádios preferidos. Então, acho que isso é importante. E a outra pergunta, dos 7 pontos da vantagem, a gente não se apega a isso. Acho que a gente tem que... O que me dá segurança é ver que o time está cada vez mais maduro e sabe que tem que encarar cada jogo como se fosse uma grande decisão, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil e tem muitas rodadas ainda pela frente. Muito obrigado a todos, gente. Boa noite. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.